Olá, aqui é a professora Elisa e essa aula é referente ao terceiro bimestre da matéria de História para os alunos do primeiro D, E e G, referente à semana do dia 17/8 a 21/8. Então, vamos para as orientações. O que vocês precisam fazer? Ler o texto abaixo e assistir a videoaula e, em seguida, utilizá-los para produzir a atividade avaliativa solicitada. A atividade dessa semana eu fiz na plataforma do Google Formulário. Então, vocês não precisam copiar nada no caderno e nem fazer nada no caderno. Vocês vão acessar o link que está no final do slide para responder o formulário com a avaliação, tá? A aula do YouTube, a videoaula, eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, é só clicar na descrição do vídeo, tá? Onde vai estar escrito lá formulário de avaliação e já vai ir direto para as questões. E você responde pelo celular ou pelo computador, depende da forma que você acessou. Então, a atividade dessa semana, irei utilizar a plataforma do Google Formulário. Vocês deverão realizar a atividade acessando o link que o levará ao formulário. Não esqueçam de colocar o nome, número e série. Lá no formulário vai ter essa opção para vocês colocarem. Não precisa copiar nada no texto, no caderno de vocês. As devolutivas também serão diferenciadas, vão ser feitas pela plataforma do Google Formulário. Quando vocês me enviam, eu tenho a opção lá de colocar uma nota avaliada a uma devolutiva. Então, vai ser por essa plataforma também, tá? Então, essa semana eu vou utilizar uma forma diferente de avaliar vocês. O e-mail para enviar perguntas ou qualquer outra informação é o elisasilveira@prof.educacão.sp.gov.br. O conteúdo dessa semana é o Império de Alexandre e a fusão cultural do Oriente com o Ocidente. A habilidade é confrontar formas de interações culturais, sociais e econômicas em diferentes contextos históricos. Agora vamos entender como que se deu o Império de Alexandre Magno. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, assumiu o reino da Macedônia após a morte do pai. Uma vez consolidado o poder diante da poderosa Atenas, marchou para conquistar o Oriente. Esta região, como passagem obrigatória entre o Ocidente e o Oriente, sempre foi cobiçada pelos gregos. Ali se encontrava o Império Persa, que consistia um obstáculo para a expansão dos helenos. No ano de 334 a.C., Alexandre atravessou o Helesponto, faixa de mar entre a Grécia europeia e a Grécia asiática, e apossou-se da Ásia Menor. Em seguida, venceu o exército persa, comandado pelo próprio rei Dário III. Dirigiu-se para a Fenícia, onde tomou o porto de Tiro. Marchou para o Egito, que era dominado também pelos persas, e ali se fez coroar faraó. Diante do poder de Alexandre Magno, Dário III propôs um acordo de paz, porém este foi recusado. Em 331 a.C., os persas foram vencidos definitivamente. Como imperador, Alexandre avançou para as principais cidades persas, como Babilônia, Susa e Persépolis. O exército de Alexandre prosseguiu e chegou à Índia, onde percorreu a região do rio Indo. Ao tentar se dirigir ao rio Ganges, sofreu sua primeira e única derrota. A recusa do seu exército de continuar. Cansados dos 8 anos de lutas, seus guerreiros queriam voltar para casa. Agora vamos entender como era feita a administração do Império de Alexandre Magno. Para administrar o seu vasto império, Alexandre Magno buscou incorporar elementos da cultura asiática à maneira de governar dos gregos. Isso gerou alguns conflitos, pois os gregos e os macedônios não concordavam que um ser humano fosse uma divindade. Para os gregos, todas as pessoas possuíam capacidade de ser virtuosas e não se deixariam dominar por um tirano.
A esta fusão de elementos da cultura oriental com a grega se deu o nome de cultura helenística. Para consolidar seu poder, Alexandre também não hesitou em se casar 3 vezes com princesas locais. Na administração, o ouro persa foi absorvido na cunhagem de moedas que circulavam por todo o império. Os caminhos da conquista viraram estradas e nas diversas Alexandrias que fundou, surgiram centros de cultura e comércio. A maioria dos governantes regionais foi mantida, mas passou a ser supervisionada. Cada grupo de província tinha um responsável pelas finanças, que prestava contas à Babilônia, onde Árpalo, homem de confiança do imperador, dirigia a economia. Esse trecho dessas informações sobre Alexandre o Grande foi retirado desse site, toda a matéria. Então, para quem quiser mais informações, é só acessar esse link aqui. A cultura helenística. A cultura helenística, o helenismo, foi o resultado da fusão dos elementos da cultura helênica grega com a cultura ocidental, destacando-se com elementos originais e marcantes, que caracterizou as regiões conquistadas pelo Império de Alexandre Magno. Hélade, região entre a Grécia Central e a do Norte, cujos habitantes, os helenos, emprestaram seu nome à civilização helenística, que se estendeu Oriente afora, por meio não só de uma língua comum, o koiné, mas também através das práticas da educação, do artesanato, do comércio e da escultura. Durante 13 anos, Alexandre Magno conquistou o Egito, a Mesopotâmia, a Síria, a Pérsia e chegou até a Índia. Com a Macedônia e a Grécia, essas regiões formaram o maior império até então conhecido. Suas conquistas favoreceram o surgimento de uma nova cultura herdada da grega, mas diferente dela, pela enorme dosagem de elementos orientais, chamada de cultura helenística ou helenismo. Então, cultura helenística nada mais é que a fusão entre a cultura helênica grega com elementos orientais, que só pôde acontecer pelas conquistas de Alexandre o Grande. Esse texto foi retirado do site Toda a Matéria. Quem quiser mais informações é só acessar esse link. Então, vamos para a parte mais esperada, a atividade avaliativa. O que vocês vão fazer? Vocês vão acessar esse link aqui abaixo e entrar no formulário. O link do formulário é esse aqui. E vocês vão responder as perguntas que estão no formulário de avaliação, que são referentes a essa videoaula, tá? Então, são referentes a Alexandre o Grande e a cultura helenística. Eu fiz, como eu expliquei na orientação no começo do vídeo, essa atividade diferenciada com a plataforma do Google Formulário. Então, para vocês responderem as questões, é só acessar esse link aqui que vai direto para o formulário. Vai ficar na descrição do vídeo também, é só clicar lá. Então, por gentileza, não precisa copiar nada no caderno, ok? É só isso por essa semana, galera. Até a próxima!